Ok. As dimensões espirituais do centro espírita. Nossa casa, tirei essa foto e achei assim a luminosidade dessa casa muito representativa para hoje. Essa foto é de umas 2 semanas no máximo. Olha como é que estava a energia, né, a luminosidade da nossa casa há poucos dias atrás. Casa querida, né? E aí, ela, na sua pujança de 78 anos de idade. Eu vou pedir para a Paula para que ela possa fazer essa leitura da Alta de Souza, chamada Prece a Jesus. Prece a Jesus, Alta de Souza. Sê louvado, Senhor, pela bendita escola da verdade em que fé por sol se descortina, restaurando de novo a celeste doutrina em que o mundo se eleva e a vida se acrisola. Templo, celeiro, lar, aconchego, oficina, revelação, apoio, entendimento, esmola. Tudo que ampara, educa, alivia ou consola, em tudo aqui te exalta a presença divina. Enquanto o mundo chora, anseia, luta e avança, faze de nossa casa um pouco de esperança, na construção do bem, a luz que te descerra. Aspiramos contigo a ser, dia por dia, uma forja de paz que trabalhe e confia, uma fonte de amor na aspereza da terra. Isso é do livro chamado Alta de Souza e é o Francisco Cândido Xavier que psicografou, e está na página 48 desse livro, essa prece da Alta de Souza. Agradeço a Paula para nos ajudar, e aí a gente vê de novo as palavras esperança, amor, casa, templo, né? E a caridade permeando isso aí tudo. Alta de Souza. Acho que a gente não precisava falar mais, era só dissecar essa prece, né? Aí já fizemos o poema, vamos fazer algumas reflexões, traçar uma filosofia. Vou falar de 2 exemplos, discurso de Erasto e Paulo em Damasco, e vamos trazer algumas informações do ambiente espiritual da casa, e aí vamos concluir no dia de hoje. Algumas reflexões. Nesses 78 anos, já estamos na idade de fazer algumas reflexões. Como é que chegamos aos 78 anos de idade? Como é que uma casa chega aos 78 anos de idade? O que sustenta uma casa espírita com 78 anos de idade? O que foi feito por todos os anteriores, as pessoas, que essa casa permaneceu como um porto seguro, como um sustentáculo e que caminha para completar outros 78 anos, que a gente possa ter essa esperança dentro de nós. Então, o que sustenta uma casa espírita por tanto tempo? Qual é o laço que nos sustenta? O que nos une e faz com que lutemos para prosseguir a casa, acolhendo, amparando, ajudando as pessoas? Qual é esse laço que nos sustenta? Qual é o laço que nos une? O que um aproxima do outro e permanece na casa? O que nos une? Para a gente pensar isso numa casa que está completando 78 anos de idade. E aí uma filosofia. Na Revista Espírita de dezembro de 1868, 3 meses antes de
do desencarne de Kardec, ele traz um artigo espírita intitulado, esse artigo foi escrito se referindo a dia 2 de novembro, que era o dia da comemoração dos mortos, e aí é trazido esse discurso, e Kardec faz uns questionamentos. E aí um dos questionamentos, é um artigo longo, eu peguei só pedacinhos, Kardec pergunta, depois de algumas considerações sobre o Dia dos Mortos. Ora, qual é o princípio fundamental da doutrina de Jesus? O que é o mais importante da doutrina de Jesus? O que é fundamental da doutrina dele? E aí ele fala, a caridade em pensamentos, palavras e ações. A gente costuma dizer atos, mas lá está ações. E aí ele pergunta, faz outra pergunta mais para frente. Qual é, pois, o laço que deve existir entre os espíritas? Que deve ser a argamassa que vai unir e sustentar todos os espíritas? E ele responde, a comunhão dos nossos pensamentos. A comunhão de pensamentos. Então, o que nos une, a comunhão de pensamentos. E aí, ele começa a fazer umas considerações. Eles, os espíritas, nós, eles não estão unidos entre si por nenhum contrato material. Nada físico obriga a união dos espíritas. Por nenhuma prática obrigatória. Não estamos unidos por nada disso. Por nenhuma prática obrigatória. E aí, qual o sentimento no qual se deve confundir todos os pensamentos? É lógico que essa palavra confundir é confluir todos os pensamentos. O que pode reunir todos os pensamentos? Qual é o sentimento no qual se pode confundir, nas palavras do Kardec, todos os pensamentos? E aí ele começa a responder. É um sentimento todo moral, todo espiritual, todo humanitário, o da caridade para com todos. Caridade para com todos. É o lema maior do Espiritismo. Falei nas palavras iniciais o que está no item 350 do Livro dos Médiuns, que Kardec diz que a bandeira que desfraldamos bem alto é a do Espiritismo cristão e humanitário. E que lá, no Viagem Espírita de 1862, Kardec fala que fora da caridade não pode existir verdadeiros espíritas. E aí sabemos que o sentimento maior que existe é o amor. A caridade, na língua portuguesa, em alguns momentos, ela é traduzida dando lugar à mesma palavra, amor. E aí, que amor é esse que Jesus distribuía, que para a samaritana, a imagem samaritana, da samaritana com Jesus, ela pede água, Jesus pede água para ela, e Jesus fala que tem a água, que se ela beber daquela água, ela nunca mais terá sede. E ela quer saber e quer beber essa água. Que água é essa? Que força é essa que Jesus despertava nas pessoas e envolvia as pessoas, que elas largavam tudo ao convite dele e ninguém ficava o mesmo depois que encontrava Jesus.
Madalena larga tudo e caminha com Jesus para o resto da vida dela. E aí vamos falar algumas coisinhas em relação ao amor. O que é que Jesus falava de amor? Está em Mateus, no capítulo 22, versículos 35 a 40, 36 a 40. E aí Jesus é perguntado por um fariseu, um doutor da lei: mestre, qual é o mandamento maior da lei? E aí Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Em algumas traduções, espírito está dito entendimento. Mas amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E logo depois ele fala: e aqui tendes o segundo, análogo a este, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E arremata: toda a lei, tudo que temos de Moisés, dos profetas, se acham contidos nesses dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aqui é mandamento. Aqui somos obrigados, somos mandados a fazer. Então, amar a Deus é mandamento, amar ao próximo como a si mesmo também é um mandamento. E Jesus, em João, no capítulo 13, no versículo 34 e 35, João fala assim nas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Aqui é convite. Aqui Jesus está convidando a que façamos como ele fez. Que você possa amar aos outros como eu amei vocês. E se vocês fizerem assim, serão reconhecidos como meus discípulos pelo amor. Exemplo 1 que a gente veio trazer das dimensões espirituais de uma casa. Isso está na Viagem Espírita, Kardec, de 1862. Kardec, num discurso, faz essa citação. Ele estava em viagem e recebe uma mensagem que foi psicografada em Paris e por Erasto. E Erasto fala de um encontro que ele teve com um dirigente espírita, o senhor Diju, que foi recebido, ele, Kardec e vários outros dirigentes de casas espíritas, e o Erasto traça o ambiente espiritual que ele estava vendo daquela reunião no plano espiritual. A alegria dos espíritos que estava sendo registrada por Erasto. E aí ele diz assim, não podeis acreditar quanto nos é doce e agradável presidir ao vosso banquete, onde o rico e o artífice se acotovelam, brindando a fraternidade, onde o judeu, o católico e o protestante podem sentar-se à mesma comunhão pascal. Não podeis crer quanto me sinto orgulhoso de vos distribuir a todos e a cada um os elogios e o encorajamento que o Espírito de verdade, nosso amado Mestre, me ordenou conferir às vossas piedosas cortes. A ti, Diju, o dirigente que recebeu Kardec, a ti, sua digna companheira, a vós todos devotados missionários que espalhais os benefícios
do Espiritismo. Obrigado por vosso concurso e vosso zelo. Uma mensagem de Erasto falando do ambiente espiritual, da alegria do ambiente espiritual na primeira reunião de dirigentes espíritas. É considerada a primeira reunião de dirigentes espíritas em que Kardec participou numa das viagens. E aí o exemplo 2 é Paulo, uma figura de Paulo. O que Paulo acreditou tanto na mensagem de Jesus que leva a ele ser o primeiro perseguidor, e ele causou pela perseguição dele o primeiro mártir, que foi Estevão, e também se transforma num dos maiores pilares do cristianismo nascente daquela época. E aí isso está registrado no livro Paulo Estevão, no primeiro capítulo da segunda parte. Como é extenso, aí depois vocês procurem, mas eu vou trazer umas informaçõezinhas para a gente contextualizar. No terceiro dia de preces fervorosas, ele já estava em Damasco, cego, permaneceu cego nesses 3 dias. Eis que o hoteleiro anuncia alguém que o procura. E aí a pessoa que chega diz para ele, irmão Saulo, e diz que Jesus, o Senhor, que te apareceu no caminho, enviou-me a esta casa para que te tornes a ver e recebas a iluminação do Espírito Santo. E aí ele pergunta, ele fica assustado, ele acha que é Sadoc, uma pessoa que estava acompanhando ele, exige que a pessoa fale o nome, e aí ele diz que era Ananias, uma pessoa que recebia mensagem de Jesus. Jesus enviou ele para ajudar o Saulo e chama. A gente sabe que ele estava lá perseguindo Ananias, ele ia lapidar o Ananias, e Ananias, no primeiro encontro com ele, já chama ele de irmão, mas recebia as mensagens de Jesus. E aí o Emmanuel fala isso. A resposta era uma revelação. A ovelha perseguida vinha buscar o lobo voraz, 3 dias depois da entrada do acontecimento da porta de Damasco. E aí algumas figuras, ele cego, indo com Sadoc, entrando em Damasco, uma figura de Ananias rezando ele. Ananias era um velho, então a figura do meio, de baixo, é mais condizente com a de cima. Ananias não era jovem. E aí algumas outras figuras e o momento em que Ananias pede a Jesus que possa fazer voltar a visão dele. E ele fica estarrecido, espantado, surpreso, porque ele começa a ver de novo. Jesus, Ananias falando, mandou-me justamente para que tivesse de novo o dom da vista. E aí o plano espiritual, Emmanuel descreve como entrassem em jogo forças poderosas e invisíveis. Ananias também não se conteve e abraçou-se ao jovem de Tarso a chorar de reconhecimento a Deus pelos favores recebidos. Ananias, que ia ser lapidado 3 dias depois, em prantos, abraça Paulo e chama ele de irmão. E diz para ele que esse é o dia dele, Ananias, e o dia de Paulo, o nosso grande dia. E aí Paulo recobra a visão, ele resolve ir na sinagoga no sábado, 3 dias depois de Damasco. Eu imagino que tenha sido uma quarta-feira. Eles contavam os dias, o dia
O dia de hoje era o primeiro dia, então provavelmente foi numa quarta que ele retornou à visão. E no sábado, a sinagoga de manhã era aberta. Tinha acontecimentos, reuniões. Não era no mesmo formato de Jerusalém, mas Damasco tinha sinagoga. E Saulo resolve lá para dizer o que tinha acontecido com ele. E ele é expulso da sinagoga, ele só não é preso porque ele acham que ele perdeu o juízo. Então ele não é preso por isso. Tinha amigos conhecidos dele de Jerusalém e pedem a ele para ele ir embora, e ele retorna para Ananias. Sábado à noite tinha reunião do caminho. Então era uma reunião que o velho pregador, Ananias, conduziu, então, o novo adepto para a humilde reunião que se realizava nesse sábado de grandes desilusões para o ex-rabino. Damasco não tinha propriamente uma igreja, e aí era um núcleo de orações que era feito numa casa de uma lavadeira humilde que alugava a sala dela, porque ela tinha um filho doente. Ananias chefiava e presidia a reunião. E aí, Ananias leu lá as anotações de Mateus, e aí, terminada a leitura com as exposições, as considerações dele, ele percorria as filas de bancos e impunha as mãos sobre os doentes e os necessitados, que isso era o hábito das primeiras células cristãs, nas palavras de Emmanuel. E depois disso, as comunidades, depois da reunião, tinham uma modesta distribuição de pão e água pura em nome de Jesus, em nome do Senhor. Esse cibo mesquinho, que era aquele pão dormido, duro, teve um sabor para Paulo de uma fraternidade universal. E a água ele sorveu como líquido, como se fosse um amor que partia do próprio Jesus. Ouvindo a rogativa de Paulo, que o calor da amizade revestia de amavio singular, Paulo abriu um choro de reconhecimento e de gratidão. Ali, na comunidade de Damasco, do caminho, a situação era outra. E, por fim, Paulo e todos os outros rogavam a Jesus, já chamando ele de irmão, que lhe concedesse paz de espírito para o seu novo empreendimento, fazer a propagação das ideias de Jesus, ser ele um dos propagadores da doutrina de Jesus. Era esse o empreendimento que ele iria fazer. Terminada a reunião, Saulo de Tarso tinha lágrimas nos olhos. Também algumas pessoas queriam beijar suas mãos, faziam algumas deferências, e aí ele vai conquistando com afeição imorredora. Ele nunca consegue esquecer, ele lembra de tudo que aconteceu nessa reunião. Isso para sempre está gravado na mente dele, aquele gesto de confiança e de carinho, tratando ele como irmão, aquelas pessoas que iam ser perseguidas 6 dias atrás por ele. E aí, um a um, aperta-lhe a mão com os votos de feliz viagem. Alguns velhos mais humildes beijam-lhe as mãos. E aí, pela primeira vez na vida, ele revelou interesse pelo sorriso de uma criança. Pega a criança no colo e sai para voltar para a hospedagem que ele estava. E aí, através, junto com Ananias e os irmãos de mais confiança, esse grupo acompanhou até a pensão de Judas Paulo. Aquele modesto grupo desconhecido percorreu as ruas banhadas de luar, estreitamente unido e reconfortando-se em comentários cristãos,
Saulo admirava-se de haver encontrado tão depressa aquela chave de harmonia que lhe proporcionava segura confiança em todos. Todos falavam como nascidos do mesmo lar. Isso que chamou muito a atenção dele. O que é o centro da casa? O que é o centro da nossa casa? Vamos usar a figura de Jesus. Jesus, em 3 momentos, ele traça essa figura ir para o centro. Aquele jovem de mão mirrada, aquele que tinha o defeito na mão, que estava na sinagoga num sábado, Jesus estava lá dentro, e aí Jesus chama ele estava na lateral da sinagoga, Jesus chama ele para ir para o centro da sinagoga. E aí começa uma discussão se Jesus podia fazer a cura dele no sábado. E aí aquela frase famosa de Jesus que diz que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Isso é Mateus 2:27. E faz a cura daquela pessoa defeituosa no sábado. Naquele paralítico que é trazido a Jesus pelos amigos que descem pelo teto da casa, Jesus coloca ele no centro da casa. Chama ele para o centro da casa e coloca e faz a cura dele. Era um paralítico que era conhecido na cidade vários anos. Também lá com as criancinhas, ninguém deixando as crianças entrar na casa que ele estava. Os discípulos, principalmente, é relatado que eram os discípulos que não queriam deixar, e ele chama as criancinhas para o centro da casa. O que é isso? Ir para o centro da casa. A finalidade de uma casa cristã é acolher, amparar, apontar rumos. O centro, a centralidade de uma casa cristã é acolher, amparar, apontar os rumos. Jesus fazia isso. Então, como somos uma casa cristã, também a finalidade, a centralidade de uma casa espírita é acolher, amparar, apontar os rumos. Foi feita uma pesquisa há uma semana, mais ou menos, umas 2 semanas, e essa pesquisa, vocês colocaram 3 palavras que representavam a casa, a nossa casa, a centralidade da nossa casa. E aí estão caridade, acolhimento, esperança, fraternidade e tantas outras palavras vocês representando dentro da casa. Pouquíssimas pessoas falaram em hospital. Pouquíssimas. Interessante isso. Esse é o nosso material da construção da nossa casa. Colocamos o material que usamos nessas palavras. E aí, exemplo 3. Vamos passar agora uns vídeos
de pessoas desculpa. Bom, eu frequento o centro há muito tempo. Eu fiz evangelização. Ricardo, a gente não está vendo o vídeo. E o centro, para mim, sempre foi um lugar de muita paz. De sentimentos muito Oi, bons. desculpa, Maurício. Ricardo, eu sugiro que você pare de compartilhar e compartilhe de novo o vídeo, senão ele está pegando o teu outro monitor, como se fosse um outro monitor. Só um minuto, que agora eu me enrolei, porque eu não sei como é que eu termino aqui. Ah, sim. Fechar o vídeo, Maurício? Isso, para de compartilhar. Já parei para você. Agora compartilha de novo o vídeo. Tá? Eu frequento o centro há muito tempo. Eu fiz evangelização. Não. Agora estou no meu terceiro. Eu não sei como é que eu vou compartilhar isso agora, então. Você tem que clicar não na sua tela, onde está o PowerPoint. Você tem que clicar onde o vídeo está aparecendo para compartilhar. Bom, eu frequento o centro há muito tempo. Eu fiz evangelização. Não, Mocidade, Não. agora estou no meu... Eu estou conhecendo que a voz parece da minha filha. Conhece meu nome, Rodrigo. desculpa, gente. Dos sentimentos que eu tenho pela casa, pelo SEAS. Ricardo, Só um minutinho. você tem que abrir o vídeo, dar o pause, aí você vai lá em compartilhar e aí você vai ver várias telinhas na sua frente. Você tem que clicar no compartilhar na telinha do vídeo. Sair, Mili? Ai, Jesus, não vou conseguir. É porque é complicado. Olha só, quando você compartilha, vem assim na sua frente. Screen ou tela 1, screen 2, whiteboard. Você tem várias coisas abertas aí, com certeza. Uma dessas coisas abertas é o vídeo. Aí você tem que clicar no vídeo e apertar o botãozinho de share lá embaixo. Senão você está compartilhando somente a sua tela principal. Conseguiu? Isso! Show! Agora volta um pouquinho. Não, volta o vídeo para o início. Isso. Eu frequento o centro há muito tempo. Desculpa. Eu fiz evangelização, mocidade, agora estou no meu terceiro ano do ED. E o centro, para mim, sempre foi um lugar de muita paz. E sentimentos muito bons. Assim, eu já tive momentos de estar para baixo, de estar me sentindo mal, e ir para casa espírita, só de entrar, de começar a me sentir melhor. Ele falou E eu continuo indo, era filha dele. cada vez mais a doutrina e estar mais ligada a casa, exatamente porque toda vez que eu vou, independente do que eu vou fazer na casa espírita, eu saio de lá muito mais leve, eu saio muito mais tranquila, eu saio muito mais feliz até. Por isso que eu continuo indo no centro e faço muita questão de ir, e eu já aprendi muito e continuo aprendendo e continuo buscando o equilíbrio que eu sinto quando eu estou dentro da casa para levar também para fora. E essa é a minha relação com o centro. É uma gravação? Uma gravação? Uhum. Está compartilhando uma gravação. Eu vou falar um pouquinho dos sentimentos que eu tenho pela casa e pelo SEAS. Eu tenho vejo o SEAS posso dividir o SEAS em 3 pilares que eu tenho. Um é a gratidão,
o outro é aprendizado e o terceiro é trabalho, retorno. Deixa eu explicar um pouquinho. Quando eu cheguei no SEAS, eu já era espírita e eu estava num momento muito difícil na minha vida, um dos mais difíceis, né? E o SEAS me ajudou a superar isso tudo. Então o SEAS para mim é um ponto de apoio, de suporte. Então eu sou muito grato ao SEAS e à espiritualidade por ter me ajudado a superar esse momento. Passando esse momento, eu resolvi que eu tinha que estudar mais a doutrina espírita, que para mim já não estava sendo o suficiente ler palestra, ler livro, eu queria ter uma base mais consolidada. Então eu resolvi fazer o estudo sistematizado, né, o ERG. Então o SEAS para mim também é uma escola, e é uma escola contínua, né? A gente aprende o tempo inteiro, por palestras, por bate-papo, por experiências que a gente tem no trabalho, na casa. E o terceiro ponto do SEAS é que o SEAS me ajudou tanto que eu queria retribuir um pouquinho. E eu comecei a trabalhar na casa, a fazer uma convivência fraterna. Há pouco tempo eu comecei a auxiliar no estudo sistematizado. E que, na verdade, assim, eu queria dar um retorno para casa, um retorno para a espiritualidade, mas acaba que nesse trabalho a gente percebe rapidamente que a gente se ajuda mais do que ajuda os outros. É isso, gente. Quando eu entro naquela casa ali, quando eu acordo às 7 da manhã para ir para uma conversa fraterna, cheio de sono, que eu falo, meu Deus do céu, por que eu fui fazer isso? E você pisa lá dentro, em 10 minutos você está transformado. Em 10 minutos você está emotivo. Eu me emociono em toda a conversa fraterna que eu vou, eu me emociono com aquelas famílias, com o grupo da convivência, com o grupo de trabalho, com as pessoas maravilhosas que eu acabei conhecendo aí na casa. É isso, meus amigos. Eu também emocionei um pouquinho aqui, mas é porque é verdadeiro. Beijo. Oi, gente. Vou falar um pouquinho da minha relação com o SEAS. Eu frequento o SEAS já há 7 anos, desde que eu vim morar no Rio de Janeiro. A escolha por essa casa espírita foi muito pela proximidade com a minha casa, com a minha residência. Mas não foi isso que me manteve vinculada ao centro desde então. Na verdade, eu fiz amigos muito preciosos aqui nessa casa espírita. Nós formamos um grupo muito bem-humorado, muito disposto, um grupo de trabalho muito unido, que traz bastante alegria para a gente, entendeu? E bastante ânimo para enfrentar os desafios da vida. Então, isso é muito bom. Mas o que me chama muita atenção, o que eu acho muito relevante de ser dito em relação ao SEAS, é a seriedade com que os diretores, os trabalhadores, conduzem todos os trabalhos da casa. É muito importante que você estude. Para você ser um frequentador do SEAS, que tem a intenção de trabalhar na casa, eles consideram, estimulam muito o estudo. Isso é muito bom. Pelo menos para mim, todas as vezes que eu me vejo dedicada mesmo ao estudo, ao entendimento, que eu me sinto estimulada por eles a cumprir esses protocolos, né, que eles estipulam, estabelecem, eu me sinto mais ligada ao que é divino, me sinto mais ligada à espiritualidade superior, me sinto mais preparada para enfrentar os desafios da vida, me sinto mais equilibrada. Então, para mim, isso é de grande serventia. Quando eu falo isso, gente, em relação ao estudo, por exemplo, se você quiser trabalhar na casa, você precisa se dedicar por 3 anos ao estudo da doutrina espírita, que é o ERG, né, o estudo sistematizado. Então, você percebe a seriedade com que as coisas são conduzidas. Isso, para mim, tem um valor enorme, porque me estimula a estudar e o estudo me dá força, entendeu? Para viver, tá bom? É isso. Obrigada por tudo, SEAS. Beijo. Olá, pessoal. Recebi essa feliz incumbência do Ricardo em
falar do SEAS e dizer o quanto essa casa é importante na minha vida, o quanto eu me sinto acolhido, o quanto eu me sinto em família, mesmo nesse período que a gente está distante fisicamente. Pisei no SEAS há 12 anos atrás e eu espero nunca mais sair, porque é lá dentro que eu me sinto completamente equilibrado, feliz, onde eu consigo deixar todas as minhas outras questões para fora e me sentir acolhido por uma família e pela doutrina espírita. Quero agradecer imensamente a oportunidade de poder dizer isso publicamente para vocês, a todos os amigos e amigas que eu fiz nessa casa e que eu espero levar por muitas e muitas vidas. Obrigado, SEAS, é aniversário da casa, mas nós é que somos presenteados diariamente. Obrigado. Boa noite, gente. Meu nome é Cristiana. Eu tenho muita satisfação de estar aqui hoje conversando com vocês. Eu cheguei no SEAS há 12 anos, em 2008. Acho que, como muitas pessoas, eu cheguei aqui trazida pela dor, pela incompreensão, por momentos de vida que eu sei que hoje são naturais e que são normais, mas que naquele momento eu não tinha capacidade de compreender. Eu fui ficando porque eu me sentia acolhida, eu me sentia consolada, e ao longo dos anos, assim, aquele primeiro momento de necessidade se transformou em curiosidade, e aqui eu sempre encontrava a quem perguntar as coisas, com quem me informar. Eu ia atrás das respostas, acredita em mim, as respostas nunca vêm com muita facilidade, mas assim, eu não posso me queixar porque eu sempre recebi muita orientação. Aos poucos, aquela curiosidade que eu sentia foi se transformando em conhecimento. Eu fui criando laços afetivos com as pessoas que frequentam a casa. Aí se transformou numa sensação de acolhimento, de fraternidade, de se sentir parte desse coletivo. E hoje em dia eu tenho muita satisfação de trabalhar aqui, de me sentir parte desse ambiente. E tem um ditado americano que eu acho que é muito adequado numa situação como essa, que diz que lá é onde o coração está. Então, assim, eu sinto o SEAS o meu lar, eu sinto o SEAS a minha casa, é meu outro lar aqui na Terra. O SEAS, para mim, é um lugar que me acalma, que me fortalece. É claro que a gente não está falando aqui apenas do espaço físico, mas de tudo que ele engloba, principalmente as pessoas. Nós, frequentadores, encarnados e os desencarnados também. É nessa troca constante, nessas risadas, nessas conversas, nos estudos, que eu consigo perceber cada vez mais dessa possibilidade, que não são só palavras, que são atos maiores que nós podemos concretizar, sim. E com isso tudo, por isso tudo, eu me sinto grata. Grata por ter conhecido essa casa espírita, ter a oportunidade de frequentá-la, ter a oportunidade de trabalhar. E eu fico muito feliz de poder ver nossos jovens a continuação, ver que a casa espírita, que o nosso SEAS, ele é vivo, ele irá. Eu quero dar um depoimento, né, para vocês do ambiente espiritual do SEAS na minha vida. Meu primeiro contato, né, com uma casa espírita foi pela dor, né, onde eu busquei entender o motivo de eu estar passando pela situação de sofrimento.
Depois de alguns anos, eu busquei na FEB uma referência de um centro espírita perto da minha residência e cheguei até o SEASSE. Eu percebia que a frequência só me fazia bem, me deixava mais calma, no passe restabelecia minha energia, além de eu ter respostas plausíveis, né, durante as palestras mediúnicas, para alguns questionamentos que não eram esclarecidos em outras religiões. Aí minha frequência na casa foi ficando cada vez mais regular, até que um dia eu escutei, né, um aviso sobre inscrição ao EGID e decidi me inscrever. Aí foram mais 3 anos de mais esclarecimento e mais aprendizado e que continua até hoje. Com o tempo eu me envolvi, né, com outras atividades da casa, como evangelização, convivência fraterna, passe, reunião mediúnica. Hoje, né, a resposta que eu tenho para a minha ligação com o SEASSE é o quanto essa casa me faz bem, ela me proporcionou fazer amigos, eu tenho confiança, né, nos dirigentes, eu vejo quanto os trabalhadores dedicam seu tempo e amor, né, ao próximo, seguindo as diretrizes estabelecidas, né, pela espiritualidade, né, de que o centro deve funcionar com simplicidade, objetividade e harmonia, visando, né, o aprendizado, o ensinamento e a assistência social. E isso se consegue com esforço conjunto, não por individualidades. Tem um ambiente espiritual que vai além, né, dos muros físicos, né, sendo uma escola e um hospital para encarnados e desencarnados. Hoje eu percebo, né, que quando o SEASSE contribui para a minha reforma íntima, né, onde eu me sinto acolhida e eu escolhi para trabalhar a caridade. Para mim é perceptível, né, a ambiência salutar e harmônica, que é proporcionada a pensamento voltado, né, para o ensinamento da doutrina espírita, todos cultivando uma conversação sadia. Tudo isso contribui, né, para que a espiritualidade superior trabalhe e torne, né, esse ambiente cada vez mais salutar e luminoso. Há também, né, assim, uma forte proteção espiritual e magnética da casa, todos, né, sabemos que com aparelhagem específica, né, para que todos despertem para o crescimento moral. No momento atual, eu sinto falta do convívio social, de participar das atividades da casa, mas sabemos, né, que o pensamento nos mantém conectados e unidos. Eu amo vocês. Maurício? Oi, Ricardo. Preciso compartilhar de novo. Vai lá no botãozinho verde, né? Aí você bota a sua tela número 1, Share One, Screen 1, Screen 1. Não está aparecendo para mim o compartilhamento. Não? Como assim? Não sei, peraí. Do lado do chat não tem o Share Screen lá? É que eu minimizei, aí tá pequenininho demais. Ah, então bota ele grandinho de novo. Caramba, cara, não. Oh, Jesus Christ. Desculpa, gente. Acontece, Ricardo, tranquilo. Você está querendo fazer o quê? Você está querendo... Você perdeu o seu Zoom? Oi? Aí, garoto. Show. Vou achar aqui, peraí.
Já vimos os vídeos todos. Está ouvindo? E aí, o que sustenta a nossa casa? O que é que sustenta o SEASSE? Se a gente for utilizar como aquelas paredes de 40 centímetros, aquelas exteriores, são paredes de 40 centímetros, usar como referência para ver o que sustenta essa casa, a gente vai descobrir, se a gente for olhar bem lá nos tijolos, na argamassa, a gente vai ver que cada tijolo foi aquilo que a gente colocou lá. E aí estão todos os tijolos: trabalho, amor, casa, acolhimento, caridade, esperança, esclarecimento, lar, paz, conhecimento, estudo, casa, família, fraternidade, todos os tijolos colocados. Os tijolos lá da base são dos fundadores. Esses tijolos nas paredes mais elevadas são acima, na parte de cima, são os nossos tijolos. E aqui estão os nossos tijolos que vocês colocaram, que sustenta a nossa casa. Isso foi escrito por vocês, os nossos tijolos. As dimensões da casa, caminhando para o encerramento. As dimensões espirituais que a gente recebe as informações nas reuniões mediúnicas que a casa tem. Tem o pátio das caravanas, o pátio da Irmã Clara. Numa reunião que nós tivemos, para a gente imaginar o tamanho desse pátio, tinha 3 povos diferentes, palestinos, judeus e os nossos aqui, nesse pátio das caravanas, para a gente imaginar o tamanho desse pátio. O ambiente hospitalar. Uma vez eu fiz um esclarecimento em um espírito que ele disse que ele olhava no corredor do hospital, ele sabia que era um hospital, ele olhava no corredor do hospital e não via o final do corredor. Tamanho é o corredor do hospital no ambiente espiritual. O parque é descrito que tem várias árvores, que tem vários pássaros, que tem fontes. Um parque que tem, que pode andar e passear nele, enorme no ambiente espiritual da casa. Tem várias escolas de níveis diferentes e até escolas de alfabetização. A gente recebeu uma vez o espírito que ele participava, porque ele não sabia ler, que ele participava da alfabetização no ambiente espiritual da casa. Outra coisa interessante é que no ambiente espiritual da casa tem freiras, tem evangélicos, tem grupos indianos, tem várias outras, católicos, a maioria católicos, para a gente imaginar o tamanho do ambiente espiritual da casa. A área externa, numa reunião mediúnica uma vez, em que o ambiente espiritual, eu acho que era num acontecimento que estava envolvido, assim, grande parte da nossa cidade, que tinha muita gente, acredito que seja num carnaval, que tinha do lado de fora um espírito. Entrou e falou que do lado de fora tinha 5.000 a 10.000 pessoas e que recebia tudo que a gente falava lá dentro
eles escutavam lá fora porque tinha alto-falante externo. Então, para a gente pensar o tamanho disso. Num salão, uma vez que a gente estava recebendo um agradecimento de um suicida, tinha 700 suicidas, espíritos, o número foi ele que deu, que ele era de um grupo de 700 que estavam sendo transferidos para outra colônia espiritual, que eles já poderiam ser transferidos. Vocês imaginam 700 pessoas, o tamanho que é um ambiente espiritual desse. Então, isso é a dimensão espiritual da nossa casa. E aí a conclusão. Para que a gente possa ter mais 78 anos pela frente, volta aquela reflexão inicial. O que é que sustenta essa casa clara, luminosa que todos temos? A nossa casa espírita. Qual é o laço que nos sustenta? Qual é o laço que nos une? As nossas reflexões. E aí a gente sabe que as respostas Kardec já deu. A caridade em pensamentos, palavras e ações, a comunhão de pensamentos, e aí o sentimento que é todo moral, todo espiritual e no sentido mais humanitário, que é a caridade para com todos. E aí, o que é que nos sustenta? Nas palavras de Paulo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. As nossas escolhas. Paulo fala das nossas escolhas. Tem coisas que não nos convêm. Isso está em 1 Coríntios 6,12. Essas escolhas vão levar a gente, como levou Paulo, a chegar e a dizer um dia, já não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Pelas escolhas que ele fez, ele disse isso lá numa época em que ele estava escrevendo a epístola dele aos Gálatas. E ainda Paulo diz para a gente que a gente tem Salmo, que a gente tem as informações, que a gente tem a doutrina, que a gente tem a revelação, que a gente tem a língua, a gente sabe, o Espiritismo nos deu chaves para a gente entender as figuras de Jesus, e a gente tem a interpretação espírita. O que a gente deve fazer? O que a gente pode fazer para a edificação de um mundo melhor, para a edificação de uma vida melhor, para a edificação de um crescimento maior da doutrina espírita, consequentemente do cristianismo. Essa fala de Paulo é 1 Coríntios 14, 20. Então, isso é uma reflexão. O que a gente pode fazer na palavra de cada irmão daqueles que trouxeram seus testemunhos? Por que eles chegaram na casa? Por que eles permanecem na casa? O que eles acreditam que a casa possa proporcionar para eles? Por isso, eles estão na nossa casa. E aí, concluindo, parabéns ao SEASSE pelos 78 anos da nossa casa. É especial estarmos vivendo isso nesse momento. Nunca pensamos que a casa pudesse estar nesse cenário afastado, mas estamos vivendo uma data importante da nossa casa. E, quiçá, uma mensagem para o futuro. Vamos ao centenário da nossa casa. Muita paz, boa noite a todos e façam as suas reflexões
por que o SEACE é tão importante para todos nós.